O meu nome, então, é Larissa Schutz, eu sou médica dermatologista aqui em Porto Alegre. Eu fiz agora 50 anos, 2 de agosto, 50 e sou separada atualmente, então, do pai da minha filha, Alice. O meu desejo de ser mãe, Karina, vem bem de antes, de muito tempo. Então, desde criança, eu sempre sonhei em ser mãe, né? Minhas brincadeiras eram sempre a família e eu tendo o meu filho. Mas o que eu quis fazer na minha vida, né? Eu quis ser médica, depois quis fazer dermatologia, então toda essa parte da minha formação era muito importante. Então nessa época eu morria de medo de engravidar, eu me protegia de todas as formas porque não queria interromper os meus estudos. E eu queria chegar num nível então de satisfação, de realização profissional, já ter uma certa estabilidade financeira para daí ser o momento de me preparar para ser mãe. E eu tive um relacionamento, então, de 3 anos, dos 33 aos 36 anos, com um parceiro que na época era mais velho, tinha 13 anos mais que eu, já tinha 2 filhos e vinha de um relacionamento de 20 anos. E ele já tinha me avisado desde o início que ele não queria ter mais filhos. Mas conforme o nosso relacionamento, né, fosse evoluir, ele podia mudar de ideia. Então, que é o que acontece normalmente. Então, eu fiquei com ele os 3 anos e quando eu me senti preparada, então com 36 anos, eu achei que era o meu momento de ser mãe e vi nele o pai dos meus filhos, vendo como ele era um bom pai para os filhos dele, eu decidi ser e perguntei, não, agora é o momento que eu quero ser mãe. E ele foi muito categórico e muito inflexível, né, Karina, de que ele não queria, que ele me amava, mas que ele não queria mais ter filhos. Foi bem difícil para mim entender este amor, né? Mas como o sonho era muito grande, eu abri mão desse relacionamento em prol de ser mãe. Eu ia buscar esse desejo porque eu seria uma mulher frustrada se eu não batalhasse por isso. Eu decidi congelar os óvulos. Então, com 36 anos, eu já fui buscar, né, uma clínica de referência aqui em Porto Alegre para fazer o congelamento. Já foi difícil, Karina, na época eu já tinha baixa reserva. E então eu fiz 3 induções de ovulação para conseguir no total 10 óvulos só. Levei 1 ano para esse processo. E o emocional já estava ali mexendo e eu, né, já confundindo, será que eu vou conseguir ser mãe? Então aquele pensamento, e eu estava sem parceiro, né? Mas isso aí eu fiz assim para o meu conforto e para uma segurança minha. Daí com 40 anos eu fiz um novo congelamento, porque o médico tinha me dito assim, a gente vai fazer um banco de óvulos, então assim que tu sentir necessidade, achar que é o momento, tu vai lá e congela mais. Daí com 40 eu consegui mais 3 óvulos, e no total, então, eu tinha 12 congelados e eu estava na busca de procurar um parceiro, sempre querendo um parceiro que quisesse ter o filho comigo também, nunca nada imposto, mas é muito difícil, foi o que aconteceu, muito difícil achar um parceiro que estivesse no mesmo momento de desejar ser pai, no momento que eu já estava pronta para ser mãe. Então eu fiz a primeira fertilização, com os meus óvulos congelados, né, que eu perdi bastante no descongelamento, foi com 42 anos, eu não tinha parceiro na época, mas eu decidi assim, começar a minha trajetória de tentativas de ser mãe por mim mesma, né, por escolha própria. Então eu fiz uma produção independente, eu fiz uma seleção de sêmen, então eu escolhi o doador, né, não é doador, comprei o sêmen, e fiz a minha primeira fertilização, produção independente, com muito medo, assim, e tive um embrião só, e não evoluiu, e foi implantado e não evoluiu. Então, com 43, eu fiz a nova indução, e no momento eu não tinha um parceiro também para fazer esta fertilização, mas eu já tinha conhecido uma pessoa, e eu fiz sozinha de novo, fiz a segunda produção independente com medo, não sendo o meu sonho para isso, o que eu desejava,
e eu consegui também. Então, comprei outro sêmen do banco de sêmen e fiz, então, consegui 2 embriões desse processo, que os 2 foram implantados. Eu até fiquei com medo, disse, ai, se eu tiver gêmeos, mas o médico disse que a chance era baixa até de ter. E eu não consegui engravidar, então não evoluiu a gestação. Eu estava solteira, mas eu já tinha conhecido, então, o futuro pai da minha filha nessa época. E ele sabia que eu estava fazendo esse procedimento. Ele não queria ter filhos, então desde o primeiro encontro ele foi bem claro quando me disse que queria um relacionamento sem filhos, mas eu já estava sempre me tratando com terapia e tudo. Eu já estava decidida que eu seguiria o meu percurso, né? Minhas tentativas de ser mãe sozinha, independente do homem. Mas se aquela relação evoluísse, eu iria contar. Então evoluiu a relação, a gente namorou, estava namorando, e ele não quis participar desse projeto. Então eu estava com ele, foi uma relação meio estranha, assim. Mas eu não engravidei. Daí o que aconteceu? A gente seguiu o nosso namoro a partir dali, e nesse momento eu decidi desistir do sonho de ser mãe. Eu disse, eu tô com uma pessoa legal, gosto dela, né? Nosso relacionamento é ótimo, a minha vida sempre foi boa, sempre gostei de viajar e tudo, me dedicar à profissão. Então, por aquele momento, eu disse, quem sabe não é para eu ser mãe mesmo, mas não consegui. Eu não mantive essa ideia por muito tempo, Karina, porque era muito forte, cada vez ficava mais forte dentro de mim essa vontade de ser mãe, e o meu desejo era tentar gerar o meu próprio filho. E eu fui conversar com o médico, e eu teria muito baixa reserva, a qualidade dos meus óvulos já não era boa, eu teria que ficar induzindo não sei quantas vezes para ter algum embrião, daí teria que fazer biópsia para ver se seria viável, depois implantar, poderia, eu não sei quantos anos daria para este processo. Então eu não queria esperar mais, e eu decidi, então, já ir consultar para fazer a óvulo doação. O que aconteceu, então, é que como eu vi que ele não queria mesmo ser pai, e eu queria ser mãe, eu terminei o relacionamento. Também foi o segundo momento difícil, né, estar gostando de uma pessoa. Terminei o relacionamento porque eu ia ver o que eu ia fazer a partir daí, mas eu ia seguir no meu sonho de ser mãe. E ele voltou atrás. Aí ele voltou atrás, não que ele tivesse naquele momento desenvolvido a vontade, eu quero ser pai, mas por amor a mim, então isso ele sempre frisou, que ele realizaria o meu sonho de ser mãe, ele me daria esse sonho. E daí deu certo. Então ele participou do projeto e hoje ele é o pai da minha filha, né? Um excelente pai hoje. A óvulo recepção foi o meu melhor sim. E eu agradeço muito a doadora que me permitiu ser mãe. Foi muito especial, porque eu pedi para não receber o resultado pelo celular, eu queria receber esse resultado físico. Daí eu fui lá no laboratório, e um lugar que eu gostava muito e que eu já estava desejando para abrir o positivo era o Parque do Demai. Era um dia lindo de sol, no dia 28 de janeiro de 2020, e eu fui lá sentada, com o sol vindo em cima de mim, que eu abri o positivo. E foi a maior emoção da minha vida, ver aquele resultado. Eu não acreditei, assim, e até liguei para o meu médico na hora para ler o exame, para ele me dizer que tinha dado positivo. Então eu estava ansiosa para conhecer, porque como ela veio de uma óvulo doação, eu não saberia exatamente como ela seria. E então foi um momento muito emocionante, assim, quando eu recebi ela no meu colo. Vi que ela tinha o cabelinho escuro, assim, até me assustei, porque eu imaginava que pudesse ser loirinha, a gente tem as fantasias, então, mas eu vi que era o meu presente ali, foi Deus que colocou a minha filha no colo naquele momento.
Então eu nunca vou esconder nada para ela, e nós já temos algumas conversas, assim, eu vou falando aos pouquinhos, que ela tem algumas curiosidades de saber como é que era lá dentro da barriga, né? Eu vou falando. Então eu digo que assim, eu já tinha um amor muito grande por ela anos antes de ela nascer, e que eu fui tentando, Deus me ajudando, e que chegou um momento que eu estava pronta e que eu consegui fazer com que ela crescesse dentro da minha barriga até ela nascer. Então hoje, claro que ela não tem compreensão, né, para isso, mas eu vou, quando ela tiver a capacidade de ter o entendimento, eu vou falar que ela veio de uma pessoa, de uma outra mulher que me ajudou, que me deu lá, né, umas partezinhas, umas célulazinhas, para que eu pudesse realizar esse sonho, e que ela é tudo que eu queria, que ela assim, ela é muito melhor do que eu sempre imaginei que ela fosse. Uma criança alegre, linda, feliz, inteligente. A escolha da minha doadora foi assim, era uma mulher alta, porque para mim era importante, já que eu tenho 1,75, então eu escolhi, era 1,76, de pele clara e o mesmo tipo sanguíneo. Eu não fazia questão nenhuma que tivesse cabelo loiro, já que eu sou, olho claro. Não, eu não tinha nenhum desejo, eu queria era gerar uma criança saudável, era o meu desejo. Então eu não escolhi, eu aceitei no dia que eu fui consultar. Eu vivenciei a gestação na pandemia. Então era tudo muito novo, eu tinha 44 para 45 e aquele vírus ali sem saber o que ia acontecer, foi tenso. Foi uma gestação tensa, né, nesse sentido, e foi uma gestação solitária, de alguma forma, para mim, porque o meu parceiro, então, ele passou por dificuldades, assim, psicológicas, ali, de aceitação do filho, né, porque ele não queria, daí ele aceitou participar, então, por vários momentos, assim, eu me senti abandonada mesmo. Então eu ia a todas as ecografias, os exames sozinha, porque até na pandemia tinha controle, mas só podia o parceiro. Mas ele não abandonou, né? Na verdade, com todas as dificuldades, ele não abandonou o projeto. Foi comigo, né, no dia do parto, foi. E a partir dali ele se redescobriu. Quando ele começou a conviver com a Alice mudou, tocou o coração, virou a chave e ele começou a se sentir pai, evoluir, né, espiritualmente. Hoje ele é um excelente pai para ela, mas foi um período bem difícil para mim. Se você, tentante, realmente tem o desejo de ser mãe, acredita nesse sonho, então vá atrás, não desista, porque a trajetória é difícil, né? Cada tentante, tu mesma, Karina, sabe que cada tentante tem a sua trajetória e ela vai ser difícil, ela vai ser dolorosa, ela vai ser imprevisível, mas que no desfecho, assim, acreditando e fazendo tudo que é possível, claro, com a rede de apoio e com um bom profissional, vai conseguir, esse sonho vai se realizar. Que esse sonho às vezes não acontece exatamente no momento que a gente deseja que ele aconteça. É no momento que tem que ser, e eu acredito, tenho minha fé, que é no momento que Deus escolhe.